Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos agora estudar a introdução ao Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. A divisão que nós temos lá no Antigo Testamento são os livros da lei, escritos por Moisés, os livros históricos, que vai começar a partir de Josué. Depois nós vamos ter os livros poéticos e por fim nós temos os livros proféticos. Sendo que os livros proféticos eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. O que nós temos no Antigo Testamento é uma literatura judaica. Isto é, quem começa a escrever a Bíblia é Moisés. Moisés começou a escrever a Bíblia assim que aconteceu a libertação dos filhos de Israel que estavam lá no Egito. Você já leu? Quer dizer que se você está fazendo o curso básico, é porque tem muito interesse em ter domínio das Escrituras Sagradas. E para ter domínio existe toda essa informação que está no entorno da Bíblia. Falando nisso, daqui a pouco eu vou recomendar que você compre livros voltados para o estudo da Bíblia. Vou indicar pelo menos uns 4 livros, daqui a pouco eu vou indicar o primeiro. E você vai se apropriar cada vez mais desse sagrado livro que é a Palavra de Deus. Eu tenho aqui a Bíblia TEB, tá bem? A Bíblia que eu recomendo para todo estudante de teologia, seja no curso básico, no curso médio e assim por diante. Aqui é a TEB, Tradução Ecumênica Brasileira. Essa daqui já é uma tradução mais enxuta. Existe uma que está bem mais completa e é uma das Bíblias que eu recomendo para que você possa estar aí estudando. Vamos lá. A Bíblia, que é composta por Antigo e Novo Testamento, o Antigo Testamento, é tratado como uma literatura judaica, sendo que o primeiro dos escritores da Bíblia foi Moisés. Moisés começou a escrever a Bíblia a partir do Sinai. Na verdade, ele teve 80 anos, ele teve 80 anos de preparo. E foi muito preparado, de acordo com o primeiro mártir da igreja, Estevão. Moisés ele foi instruído em toda a ciência do Egito e, como nós sabemos, o Egito antigo ele era a nação mais avançada da antiguidade, ao lado da Babilônia. Portanto, quando se fala que Moisés ele foi instruído em toda a ciência do Egito, pode ter certeza que ele tinha um alto domínio de literatura, a literatura que era produzida no Oriente Antigo. Fato é que quando Deus o chamou para a sua missão, ele já estava com 80 anos de idade, passou 40 anos na corte de Faraó e depois passou mais 40 anos nas tendas de Jetro, que era sacerdote em Midian. Portanto, está no mundo da literatura. Quando nós estudamos a história mundial, sabemos que a escrita ela surgiu justamente nos palácios dos reis e também nos templos dos sacerdotes. Aliás, os sacerdotes eles eram tidos em alta conta justamente porque os deuses falavam com eles. E o que os deuses falavam com eles, eles escreviam em oráculos. Só eles sabiam ler e escrever. Aliás, sabia que existiam reis que não tinham domínio da escrita, que dependiam dos seus sacerdotes? Como nós sabemos, Moisés estava num país como o Egito, e o Egito ele era uma corte teocrática. O próprio faraó era tido como sendo o filho de Ra, o filho do deus Ra. Portanto, ele estava muito bem servido de sacerdotes que tinham a escrita sagrada, que era o hieróglifo. O que eu quero pontuar com você aqui? Quero pontuar com você que a Bíblia, que vai surgir das mãos de Moisés,
não surgiu pelas mãos de um homem incipiente, um iletrado. Quando você vai estudar a história das religiões, vão apresentar para você sobre Maomé ou Muhammad. E uma das lendas fala que Maomé ele recebeu o Corão e escreveu o Corão, mas ele era iletrado. Ele não sabia escrever. Portanto, o Corão é uma obra milagrosa de um analfabeto. Isso não acontece com a Bíblia. Os escritores da Bíblia não estão rodeados por esta lenda. São escritores que tinham domínio da escrita na língua hebraica. Toda a Bíblia do Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico, com exceção de algumas pequenas porções que foi escrito em aramaico, mas isso aí só depois do cativeiro babilônico. A princípio, todos os escritores da Bíblia no Antigo Testamento escreveram em hebraico e esta é a língua nativa de Moisés. Moisés ele era hebreu, passou 40 anos nas tendas de Jetro. Nós sabemos que Jetro, sacerdote de Midian, ele é descendente de Abraão e Abraão é hebreu. Portanto, qual que é a língua de Abraão? É o hebraico. O hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, era a língua de Abraão e, consequentemente, a língua de Isaac, a língua de Jacó e de todos aqueles israelitas que desceram para o Egito. E essa língua ela foi preservada. Inclusive, a piedade judaica diz que o hebraico é a língua original do Éden. Adão falava hebraico, Noé falava hebraico, o mundo antigo todo falava hebraico, e a piedade dos judeus diz que Deus usou o hebraico para criar o mundo, o Aleph Bet, quer dizer, o mundo foi criado com o alfabeto hebraico. Existe toda uma piedade quando a gente vai falar sobre o Antigo Testamento. Moisés começou a escrever a Bíblia a partir do Monte Sinai. Deus foi o primeiro a dizer para ele escrever um livro e guardar uma cópia do livro dentro da Arca da Aliança. E daí nós vamos ter ali o Pentateuco, que os judeus chamam de a Torá, a lei. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Moisés ele era detentor de um vasto conhecimento. Tinha condições de escrever, sim. E escreveu em pele de animal. Preparava a tinta, preparava a pele do animal e aos poucos ia grafando a palavra de Deus. E grafando porque a piedade judaica diz que Moisés, primeiro ele tinha a Torá oral. O que é a Torá oral? É a mesma Bíblia, só que é a Bíblia de boca em boca. Boca de quem? De Adão até Moisés. Essa é a piedade dos judeus. A Torá oral, ela surge com Adão e ela vem seguindo de Adão para Sete, de Sete para Enoque, de Enoque para Noé, de Noé para Abraão, de Abraão para os dias de Moisés. A Torá oral. Portanto, toda aquela história que você encontra escrita no livro de Gênesis, ela é autêntica. Autêntica. Ela não é uma lenda, não é um mito, não é uma invenção. É uma história fidedigna. Mas ela não tinha sido escrita ainda. Precisava ser escrita. Não significa que não haviam registros sobre as histórias que estão no Gênesis. Você, quando lê o Gênesis, você vai ler ali, ó, a tábua genealógica. Tábua genealógica quer dizer que os nomes estão escritos. Os judeus eles tinham uma excelente mnemoteca, uma memória excelente, gravavam tudo no coração. E na própria Torá, sabe, está escrito que as histórias deveriam ser contadas para os filhos e deveriam ser contadas todos os dias para que elas ficassem inculcadas em todas as gerações. A gente pode imaginar que eles faziam os seus filhos decorarem as histórias e depois contarem. Principalmente o primogênito. O primogênito ele era o cronista. O primogênito era aquele que tinha que realmente conhecer toda a história sem pular, sem acrescentar e sem diminuir. Inclusive as mais de 300 mil letras que compõem a Torá,
elas são todas contadas uma a uma, de uma tal forma que, se um escriba estivesse fazendo uma cópia da Torá, ele ia contando letra a letra. Se no final houvesse uma letra a mais ou uma letra a menos, toda a Torá ela era condenada. Não importa quanta tinta ele tinha gasto, não importa quanto material ele tinha utilizado, quantos animais tinham sido sacrificados para que a Torá fosse escrita. Isso é o que está escrito aí no livro das tradições dos judeus. As mais de 300 mil letras, todas elas são contadas uma a uma. E toda a Torá precisa ser idêntica, uma cópia com a outra, uma cópia com a outra. Se faltar uma letra, não adianta tentar corrigir. Condena-se a Torá inteira, aquela cópia inteira. Se sobrar uma letra, condena-se inteira, aí tem que começar de novo. Bom, com isso a gente está já entrando na piedade. Como é que a Bíblia tornou-se livre? Aliás, esse é o livro que eu quero apresentar para vocês. Esse livro aqui, ó, Como que a Bíblia tornou-se um livro. Esse é um livro pesado de se ler, tá? É da Edições Loyola. Como a Bíblia tornou-se um livro. Aqui você vai encontrar nas minúcias todo esse trabalho dificultoso dos copistas, dos rabinos, dos escribas, de homens que ficaram responsáveis em trazer a Bíblia para nós no Antigo Testamento. O que nós encontramos dentro da teologia? Teologia. A teologia vai usar a palavra theopneustos, no grego. Theopneustos significa inspiração. Que tipo de inspiração? Inspiração plenária e verbal. O que significa? Significa que, tá bom, Moisés ele vai começar a escrever, mas Moisés não escreveu do coração. Moisés ele não escreveu só a Torá oral, só a tradição. Moisés ele teve dependência de que Deus estivesse sobre ele, criando em volta dele a atmosfera em que ele, sob inspiração de Deus, tivesse a sua mente totalmente tomada pelo Espírito Santo, para que tanto as ideias quanto as palavras fossem parar nos seus pergaminhos, fossem parar nos papiros, fossem parar na pele dos animais, na pele do couro. Moisés ele vai escrever, ele já tem a tradição, ele já tem aquilo que ele aprendeu nas tendas de Jetro. Lembre-se, foram 40 anos convivendo com Jetro. Jetro é descendente direto de Abraão. Eles têm uma tradição oral, portanto ele conhece muito bem. Lembre-se que Moisés ele esteve durante toda a infância dele vivendo com a mãe. Portanto, até os 13 anos aproximadamente, Moisés estava ali com os israelitas. Aprendeu muito bem a história dos patriarcas. Só que na hora de escrever, não basta a tradição, não basta a memória, não basta a inteligência. Na hora de escrever, foi necessário acontecer o milagre da inspiração das Escrituras. Que tipo de inspiração? A teologia diz: inspiração plenária e verbal. Isto é, tanto das ideias quanto das palavras. Com que palavra é que Moisés vai escrever o Gênesis? Quando ele diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Estas palavras, de acordo com a piedade judaica e com a teologia, elas são de inspiração direta de Deus. Mas não é um ditado verbal. Você não pode confundir inspiração plenária e verbal com ditado verbal. Deus não ficou ditando o que os profetas tinham que escrever. Deus estava influenciando, iluminando, ilustrando, inspirando, como se Deus estivesse respirando sobre o profeta e o profeta estivesse inspirando o hálito de Deus, o Espírito de Deus, e essa inspiração fazia com que o profeta escrevesse as suas profecias. Agora você tem fatos históricos. E os fatos históricos da palavra de Deus aconteceram na história, eles poderiam ter sido escritos em qualquer tipo de linguagem.
mas até para escrever os fatos históricos, o que nos diz a piedade e o que nos diz a teologia. Até para escrever os fatos históricos foi necessário haver ali uma supervisão de Deus, uma inspiração de Deus. Qual fato histórico é relevante para a revelação e qual fato histórico é totalmente irrelevante. Quando se fala, por exemplo, que Faraó oprimiu os filhos de Israel. O fato é que há uma opressão. O fato é que os filhos de Israel estão no Egito. O que falta? Saber qual que é o Faraó. Para a revelação bíblica, para Moisés, não foi importante enaltecer o nome do Faraó ou dar as datas, mas deu alguns detalhes, deu os locais, deu a geografia. Daqui a pouco nós vamos estudar aqui geografia bíblica. Quer dizer, a Bíblia ela vai tratar do assunto do ponto de vista da inspiração de Deus e por revelação. Por mais que tenha um fato histórico, por mais que tenha uma relevância arqueológica, por mais que tenha uma importância para a história universal, Deus está revelando o que vem e o que não vem para a Bíblia. O que vai para o Gênesis, o que vai para o Êxodo, o Levíticos, o Números e o Deuteronômio. O que é importante para o contexto imediato e o que é profecia, isto é, que vai apontar para o Machia, para o Messias, para o ungido, para o Cristo. Por isso que os apóstolos, como o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, falam sobre a inspiração da Bíblia, dizendo que os homens santos não falaram de si mesmos, mas por inspiração direta de Deus, sabendo que nenhuma profecia das Escrituras foi produzida por vontade humana. Agora você também não precisa entender a Bíblia, essa inspiração plenária e verbal, como se fosse uma psicografia, tá bem? Não é um ditado verbal, mas também não é uma psicografia, como se o autor ficasse inconsciente e quando ele acordasse está ali o texto pronto. Não, foi utilizado toda a habilidade intelectual do profeta, o domínio da letra, o domínio da tinta no papel, das regras gramaticais daquele tempo, das expressões idiomáticas. É um livro que tem inspiração divina, mas ele é humano. Ele é humano porque ele foi escrito por Moisés, foi escrito por Josué. Você tem ali relatos dos juízes. A gente pode responsabilizar, assim como os judeus fazem. Nós podemos responsabilizar os levitas pela Bíblia. Quais levitas? Não são todos os levitas. 4 levitas. 4 levitas são responsáveis pela Bíblia do Antigo Testamento. Primeiro, Moisés. Ele começa com a Bíblia. Segundo, Samuel. Por quê? Porque Samuel ele recupera tudo aquilo que Moisés escreveu até os seus dias. Samuel escreveu a história de Ruth. Samuel escreveu a história dos juízes. E quando se diz que ele escreveu, ele compilou. Por quê? A Bíblia fala de um livro chamado o livro do reto, ou o livro do justo, ou o livro das guerras do Senhor, que nós não temos acesso. Esses livros eles se perderam, mas o profeta Samuel tinha acesso a eles, os leu e os transcreveu. Por isso que nós temos aí a história de Josué e nós temos a história dos juízes até os dias de Samuel, o segundo levita a escrever. Depois nós vamos ter o terceiro levita responsável pela compilação da Bíblia, que foi Ezequiel. Ezequiel, que também era da tribo de Levi, quando estava lá no cativeiro babilônico, junto com os sacerdotes, junto com os anciãos, eles mantiveram as sinagogas funcionando, e o Ezequiel ele era um compilador da Bíblia, ele transcrevia, ele fazia cópias, e dentro da sua piedade ele manteve desde a Torá até os livros do pré-cativeiro, até os livros dos seus dias. E o quarto levita que nós vamos ter aqui é o Esdras, sumo sacerdote Esdras, que foi responsável em montar a grande sinagoga que se tornou no Sinédrio, o tribunal dos judeus. E o Esdras ele vai fazer a quarta compilação da Bíblia. Portanto, você tem 4 estágios para o Antigo Testamento, tá? Nos dê um desconto aí para o barulho que acontece lá fora, porque as aulas elas acontecem em ambiente doméstico, tá bem? Nós não estamos no estúdio. Vez por outra você vai ouvir algum ruído da rua, tá bom? Então o que acontece? Deus
ele não tem pressa em entregar os seus oráculos. E também Deus não entrega os seus oráculos para todo mundo. Para quem que ele entrega? Para os profetas. Por isso que os judeus eles chamam a Bíblia de profetas anteriores e profetas posteriores. Aqueles que profetizaram antes do cativeiro babilônico e aqueles que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Todos são profetas. Nós temos a divisão que é o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, sendo que os proféticos são divididos em profetas maiores e profetas menores. 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Os judeus não fazem essa divisão. Nunca fizeram. Nós temos 39 livros, porque nós contamos os profetas menores um a um, 12 livros. Eles não. Os judeus eles fazem a divisão da Bíblia em 3 partes. Eles chamam de Tanakh, tá bem? O que é a Tanakh? É a Torá, aí vem os Nebiins, que são os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Isto é, a lei, os profetas e os salmos. Por salmos, são todos os livros poéticos. Nós chamamos de livros poéticos. Eles chamam de escritos. Escritos de sabedoria, os Ketuvins. Foram os sábios que escreveram. E o que é interessante é que, assim como você tem 5 livros de Torá, você também tem 5 livros de sabedoria. Quer dizer que os 5 livros de sabedoria, os Salmos, Provérbios, etc., eles são a nova Torá. Eles são uma elevação da própria Torá. E olha que a Torá já é elevada. Agora eles dizem, Deus entregou uma nova Torá através dos livros poéticos que eles chamam de Ketuvins. Só que nós temos 39 livros e eles, como o alfabeto hebraico é composto por 22 letras, o que fizeram eles? Eles ajuntaram os 12 livros dos profetas menores, ajuntaram em um livro só, e aí reduziu-se de 39 para 22. Portanto, a Bíblia hebraica é composta por 22 livros, porque os profetas menores são lidos como sendo um livro só. Seja muito bem-vindo ao começo da história, quando a gente começa a falar sobre a Bíblia. A Bíblia, o Antigo Testamento, começa com Moisés, termina em Malaquias. Daqui a pouco a gente vai fazer uma viagem por cima dos livros, uma leitura panorâmica. Nós não vamos aterrissar, nós não vamos descer para ver o que acontece no solo. Isso aí é com você. Você que tem que ter esse interesse em estudar livro a livro pacientemente. Mas no curso básico nós vamos fazer aqui um apanhado. O que a gente sabe até o momento é que a Bíblia, Antigo Testamento, é composta por 39 livros que foram plenamente inspirados por Deus. Como que estão os seus estudos? Essa é a nossa preocupação junto com o Instituto Supera. Como estão os teus estudos? Faça uma autoavaliação. Converse conosco. Entre em contato. Não precisa acelerar o vídeo. Você pode assisti-lo pouco a pouco. O importante é que quando você terminar a sua formação e você disser eu fiz um curso básico em teologia, você vai pensar o seguinte, mas eu estudei de verdade, tá? Se você não anotou o nome do livro que eu indiquei, esse aqui é o primeiro livro. Daqui a pouco, no segundo vídeo, eu vou estar indicando outros livros. Como a Bíblia tornou-se um livro. Sou o professor Rogério de Souza e esse aqui é o Instituto Supera, oferecendo para você o curso básico em teologia.